Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a minha perspectiva do mercado cripto e principalmente qual é o movimento em que o mercado tende a seguir agora, Bitcoin e Ethereum. Para a gente entender tudo isso, quero passar aqui bem detalhado, eu nunca passei toda essa perspectiva tão detalhada. Quero mostrar aqui o gráfico semanal, que é o gráfico principal que nós usamos para identificar se a gente está em bull market ou bear market, por um simples padrão que o preço do Bitcoin ele tende a formar e veio se formando ao longo do tempo. O padrão é o seguinte: quando ele está acima dessa linha amarela aqui, que é a média móvel de 50 períodos no gráfico semanal, o preço está em bull market, ele tende a ter movimentações de alta. E quando ele passa abaixo, ele entra em períodos de bear market. Nós contamos a partir deste aqui, que é o período de bear market. Então, logo que o preço passou acima, teve um bull market, passou abaixo, bear market, passou acima da linha amarela, bull market, passou abaixo, bear market. Aí, próximo aqui, passou acima, bull market, passou abaixo, bear market, passou acima novamente, bull market, passou abaixo da linha amarela, bear market. Bull market é o mercado de alta, bear market é o mercado de baixa. Podemos perceber que aqui nós tivemos um evento diferente que foi a pandemia. Por que aqui não foi um bear market? Porque foi uma queda muito forte em 2 semanas, passando a linha amarela de praticamente 55%. E o tradicional é uma queda normal aqui, ó, de um rompimento de 11%, aqui o rompimento foi de 10%, aqui o rompimento foi de 13%, aqui o rompimento foi de 15%. Então, aqui nós identificamos que não é um bear market porque já havia acontecido o bear market e foi um evento externo. Então, agora, olhando isso e entendendo que nós sim estamos em um bear market, e isso já foi identificado por mim, que eu compartilhei com meus alunos ainda quando estávamos acima dessa linha amarela, com a possibilidade de bear market, a gente olha para trás e tenta entender se existe algum movimento que está acontecendo agora semelhante com algum movimento dos bear markets anteriores. E eu cheguei à conclusão de que, olhando para trás e vendo os demais bear markets, nós estávamos com uma semelhança muito grande com o bear market de 2022. Então agora eu vou compartilhar aqui esta semelhança para vocês perceberem. Nós temos aqui 2022 e aqui nós temos 2026. Então no gráfico diário mesmo aqui em 2022 e aqui também em 2026, nós vamos ver as semelhanças. Primeiramente, olhando de longe, olha como isso aqui é parecido. Nós temos aqui uma região de fundos e aí um topo e outro topo. Isso é muito semelhante com ombro, cabeça e ombro. E aqui nós temos a mesma perspectiva, um topo, outro topo e um topo menor. Pode ver que tanto esse aqui quanto esse aqui, ambos são pequenos em relação aos demais, classificando aqui como um ombro, cabeça e ombro. Então, por aí nós já temos uma semelhança. Outra semelhança teve aqui o rompimento da média de 50, fez o pullback. Isso no gráfico, aqui está no semanal, deixa eu mudar para o diário. Vamos mudar para o diário que daí vai ficar melhor. Agora sim, de qualquer forma, mesmo antes estava no semanal, agora está no diário, a semelhança aqui é a mesma, ombro, cabeça e ombro. Se nós olharmos agora, tanto no 2022 quanto 2026 teve esse rompimento da média de 50, o pullback, que é o voltar a testar a região rompida também, mas algo bem interessante aqui é a formação dos candles, como foi se formando essa movimentação de queda. Vocês podem perceber que aqui formou o topo lá em 69 mil, isso em 2021, e aí começou uma movimentação de baixa e um crash que caiu praticamente 25% em 2 dias.
Se nós olharmos agora aqui em 2025, tivemos uma movimentação de queda e um crash, que foi o crash de 10 de outubro, onde tiveram altcoins que caíram 60%, 70%, 80%. O Bitcoin ele caiu menos, segurou mais, mas teve um crash também, assim como em 2022. Vocês podem perceber que posterior ao crash, nós tivemos aqui um topo, outro topo, mais um fundo e um fundo. E aqui nós tivemos um topo, um fundo e um fundo. Exatamente igual, ou melhor, semelhante. A mesma movimentação. Posterior a essa formação lateral aqui, vocês podem perceber que teve uma movimentação de queda, um pullback, mais uma queda. Teve uma movimentação de queda, um pullback e mais uma queda. E a partir daí, o preço começou a fazer uma formação de uma acumulação e também correção de toda essa queda em 2022 e também em 2026. E isso foi antecipado por mim para os meus alunos. Eu também comentei nas redes sociais sobre essa movimentação de queda aqui, ó. Antes dela acontecer, nós já sabíamos que aconteceria, baseado em todo esse estudo que eu estou passando aqui para vocês, que foi analisando o passado. Então, nós analisamos aqui essa resistência, nós analisamos essa linha de tendência e aí percebemos essa busca de liquidez aqui. E se nós olharmos aqui na frente, em 2026, temos a mesma resistência, a mesma linha de tendência e também a mesma busca de liquidez. Então, até esse momento, tudo estava seguindo perfeitamente semelhante, não igual, porque os candles não se formam igual, a movimentação não é a mesma, mas os padrões estão semelhantes. Tanto que teve a busca de liquidez aqui acima, o preço começou a fazer uma escadinha de queda, andando devagarinho, e aí uma forte queda. Aqui é a mesma coisa, teve a busca de liquidez, o preço andou um pouquinho devagar e uma forte queda. E aí, se o preço está seguindo exatamente como foi em 2022, exatamente, ou melhor, semelhante, é interessante a gente olhar que o próximo movimento possa seguir igual. Então, olhando aqui no próximo movimento, nós temos o quê? Nós teve a formação aqui do fundo com o pavio, né, dessa forte queda. Aqui nós também tivemos esse pavio com uma forte queda. Aí teve o primeiro topo formado a partir deste fundo e aqui nós também tivemos o primeiro topo formado a partir deste fundo. Nós podemos colocar uma região de suporte nesses fundos e uma região de resistência aqui nesses topos. Se eu colocar exatamente no topo posterior ao fundo de toda aquela queda, nesse aqui, podemos ver que teve uma busca de liquidez aqui acima. E antes disso, isso em 2022, né, teve também um momento que o preço ficou apertando aqui até que rompeu para cima e fez essa busca de liquidez para depois dar a continuidade na queda. Então, aqui nós podemos pensar em algo semelhante, onde nós colocamos aqui um retângulo. E aí, agora, são duas questões. Nós podemos estar nesse movimento em que ele está pressionando, onde o preço está pressionando como foi aqui atrás, pressionando aqui para ter uma captura de liquidez aqui acima, ou esse movimento vai ser um pouco diferente e aí vai respeitar a movimentação e ter a movimentação de queda. De qualquer forma, ele está fazendo também um triângulo simétrico, assim. Lá em 2022, ele fez uma espécie de um triângulo descendente, que na verdade foi o rompimento para cima, falso, para buscar liquidez e deixar os investidores presos, e aí depois teve a sequência na movimentação de queda. Aqui está fazendo um triângulo simétrico, vamos ver se vai ter esse rompimento com busca de liquidez ou já vai fazer o rompimento aqui para baixo. De qualquer maneira, a tendência principal é que ele siga uma movimentação de queda por conta dessa semelhança com 2022. Então, nós podemos tanto estar posicionados já agora, como também manter um saldo para, caso tenha uma busca de liquidez aqui acima, nós podermos aproveitar e se posicionar melhor. Mas a questão é que a perspectiva é que ele
tenha essa movimentação de queda aqui, como foi em 2022. Mais uma movimentação de queda aqui. Agora, se nós pensarmos até onde poderia ser essa movimentação de queda, e antes disso, na verdade, até eu quero mostrar aqui para vocês, existem muitas pessoas que falam que Bitcoin já formou fundo em 60 mil, que agora vai subir, que esse bear market vai ser diferente, que vai ser mais curto, que o bull market anterior ele foi diferente porque ele subiu menos, né? Olha, ele subiu menos em comparação aos bull markets tradicionais. Então, se nós pegarmos aqui no gráfico semanal, aqui, por exemplo, o bull market de 2021, 2020, 2021 foi 2.000%, e agora o bull market de 2025, 23, 24, 25, 700%. Então, muitas pessoas dizem que como subiu menos, ele vai cair menos, e realmente ele pode cair menos. Se você for ver, tanto as movimentações de alta dos bull markets quanto as quedas, elas foram diminuindo ao longo do tempo. Então, se nós pegarmos aqui até o primeiro final do bull market, foi uma porcentagem bem grande, né, de 200.000%. Até depende de onde pega no gráfico, né? Aqui eu tenho o gráfico que pega desde quando ele estava a zero, mas vamos pegar aqui, ó, desde essa movimentação aqui, ó, para não ficar tão fora do comum. Nós temos aqui também, ó, 2 milhões%. Na verdade aqui era muito mais do que 200 mil, 2 milhões. Se nós pegarmos só dessa movimentação aqui, ó, já são 63.000%. E aí o primeiro bear market, nós temos aqui uma queda de 86%. Agora o próximo bull market, já de 60 mil, por exemplo, foi para 11 mil. E aí o bear market também, ele foi mais ou menos o mesmo tanto, 83%. Agora o próximo bull market, ele também diminuiu, então foram 2.000%. E o bear market também diminuiu, foi 75%. Então, beleza, pode ser que seja menor, mas não tão menor assim, porque até agora o bear market do Bitcoin foi 50%, muito menor do que foi os outros com 70%, 80%. Além de que, se contar aqui todo o período de 4 anos dos ciclos, que são 3 anos de alta, 1 ano de queda, 3 anos de alta, 1 de queda, 3 anos de alta, 1 de queda, está seguindo exatamente o tempo. Esse ciclo aqui de alta, o período de alta, seguiu o mesmo tanto de dias que os demais períodos. Então, e todos os bear markets seguiram o mesmo tanto de semanas, dias, muito próximos, né? Então, não faz sentido esse bear market ser diferente. Para mim, isso é uma narrativa de quem está comprado e não quer aceitar que o preço pode cair mais. Então, essa é a minha percepção sobre isso. Além de que aqui é muito nítido a gente ver a formação do ombro, cabeça, ombro. Então, só para vocês terem ideia de onde que o preço do Bitcoin pode cair, vamos pegar só como base esse ombro, cabeça, ombro e colocar aqui a projeção, que é o tamanho da cabeça, a partir do rompimento. Ele buscou exatamente nessa primeira movimentação de queda, que é a que vai acontecer agora, aqui na frente, o tamanho da projeção do ombro, cabeça, ombro. Depois ele fez mais uma busca aqui de liquidez mais abaixo. E se nós projetarmos esse ombro, cabeça, ombro aqui agora, assim, a projeção do tamanho da cabeça dá aqui na região dos 54 mil dólares, 54.200. Então, esse aqui muito provavelmente vai ser o alvo dessa próxima queda do Bitcoin. Vocês podem esperar se tiver essa queda e depois vir olhar esse vídeo aqui, vai ser muito provavelmente onde ele vai parar, 53 a 54 mil dólares, porque nós temos uma região nítida aqui de suporte. Olha só, foi um toque aqui, foi um toque aqui e vai ser o próximo toque aqui. E aí depois, assim como foi em 2022, ele não vai só pegar e subir
fazer uma recuperação em V, ele vai fazer o mercado sangrar. Então, lá em 2022 teve a queda que atingiu o alvo do ombro, cabeça, ombro, e aí ele teve uma recuperação, teve mais uma queda, uma recuperação, uma queda, e ficou andando, caindo. É um sangramento do mercado, acreditando que todas essas altas aqui, as pessoas sempre vão acreditar que é fundo e agora vai, e o mercado vai passar um ano inteiro, até talvez agosto, setembro, outubro, ainda dentro desse padrão, para depois ter a movimentação de alta. Eu não tenho bola de cristal, não posso afirmar com 100% de certeza isso, mas me baseando em tudo o que já aconteceu no gráfico e está seguindo exatamente a semelhança, é muito provável que isso vai acontecer. A questão é você saber identificar e saber se posicionar. Você pode sim, claro, comprar agora, mas se caso você tiver um conhecimento um pouco do conhecimento do mercado e souber identificar os padrões, você consegue se posicionar melhor. E para também o papo, que a narrativa de que a gente nunca sabe onde que vai ser o fundo do mercado, realmente a gente nunca sabe. Mas a gente consegue ter algumas perspectivas através da análise gráfica e é isso que precisa ser feito. Então você tem que ter o seu gerenciamento de risco, saber quando é a hora de comprar, quando é a hora de vender, se você compra um pouco agora, compra um pouco depois, vai fazendo estratégia de DCA, isso para longo prazo. Agora, para fazer operações mais rápidas, aí você faz uma análise mais criteriosa ainda. Vamos dar sequência aqui na nossa análise. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é, se nós pegarmos aqui, só para saber até onde o Bitcoin tende a ir nesse ciclo, olha que interessante, nesse ciclo de baixa, né? Agora nós temos essas duas linhas aqui que são a média de 200, a azul, e a vermelha, a média de 300. No primeiro bear market, ele buscou tanto a média azul quanto a média de 300 e passou um pouco abaixo da média de 300, que é a vermelha. No segundo bear market, buscou a azul, buscou a vermelha. No terceiro bear market, estou no gráfico de 4 dias, no semanal, só um minuto. No primeiro bear market, buscou a azul, a vermelha. No segundo bear market, buscou a azul, pandemia, buscou a vermelha. No terceiro bear market, buscou a azul, buscou a vermelha, passou até um pouco abaixo. Por que ele não faria o mesmo neste bear market? Quem, em sã consciência, que analisa toda essa perspectiva aqui, dos últimos 3 bear markets, aqui exatamente aconteceu a mesma coisa, por que não aconteceria agora de novo? Para mim, isso é narrativa de quem não consegue acreditar que o mercado cai. E aí tenta alimentar uma falsa sensação de que ele vai se manter em alta sempre e, na verdade, não. Ele se movimenta em ciclos. Então, nós nem atingimos a média de 200. Se ele viesse só até aqui e atingisse ela, já seria a região dos 58 mil dólares. Poderia ser como foi aqui em 2020. No caso 2018, onde ele só bateu a média azul, teve uma movimentação de alta, mas depois voltou a buscar a média vermelha, que foi na mesma região praticamente, onde ele tocou aqui atrás. Poderia acontecer, acho menos provável por conta da formação que está muito semelhante com 2022. Então, de qualquer maneira, se ele vir buscar aqui a região da média vermelha, vai ser na região dos 51, podendo ultrapassar ela, como aconteceu aqui, na região dos 50 mil, 49 mil, 48 mil, até 45 mil ele pode vir buscar. E aí, se a gente fazer uma medida aqui de porcentagem, ele já caiu 52. Até a média vermelha seria 59. Se ele ultrapassasse um pouco ela, e se até 45, seriam 64%, muito menos de 73%, que foi o anterior. Então, ainda estaria dentro da perspectiva de um bear market com uma porcentagem reduzida aos anteriores. E outra análise aqui, que também é muito simples, é só a gente pegar aqui retração de Fibonacci. Vamos pegar aqui uma retração de Fibonacci.
do início dessa movimentação de alta até o final dela e o gráfico corrigiu até 0,78. Se eu pegar no próximo ciclo, quanto que o bear market corrigiu? Até 0,78 de retração de Fibonacci. Se eu pegar agora o outro ciclo, até onde que ele corrigiu? Até 0,78% de retração, porque neste ciclo ele não corrigiria até 0,78 ou próximo. 0,78 seria aqui na região dos 39 mil dólares. Talvez ele não chegue a 0,78, mas ele pelo menos chegue a 0,61, que ele ainda não chegou, ou passe um pouco de 0,61 e venha até essa região. Então, por que ele seguraria aqui em 0,50 nessa região e não viria a 0,61 se em todos os demais ciclos ele fez isso? E agora indo para o Ethereum, que eu vejo uma grande semelhança também no Ethereum, na movimentação com 2022. Vamos pegar aqui o gráfico do Ethereum e colocar aqui ele dividido. Ethereum agora 2026 no lado direito e Ethereum 2022 no lado esquerdo. Vamos lá. Aqui no caso do Ethereum a semelhança é a mesma. Tudo que eu expliquei no caso do Bitcoin, teve o crash aqui, teve um crash aqui, teve a acumulação, a sequência na queda, os pullbacks, aqui também a acumulação, sequência na queda, pullback, e aí ele também formou aqui essa linha de tendência de alta, como foi em 2022, olha só, e aí fez dois topos, a única questão aqui de diferente é que esse topo aqui de 2022 foi maior do que o anterior, e esses dois aqui foram laterais, mas a movimentação foi a mesma, muito semelhante. Teve, deixa eu ajustar aqui, ó. Teve até o rompimento, o pullback, o rompimento, o pullback, muito semelhante. Teve toda a queda agora, e aí agora também teve toda a movimentação de queda. E nós estaríamos, nesse caso, a queda foi essa, né? Nós teríamos essa queda aqui e teve essa queda aqui. Nós estaríamos nesta fase aqui, ó. Olha só, nessa caixinha aqui, que também é uma acumulação para dar uma sequência na queda. Então, se nós olharmos aqui num período menor, no gráfico de 4 horas, em 2022, nós vamos ter essa movimentação aqui, onde ele está formando um triângulo, formou um triângulo aqui, assim, ó. E anterior a isso, ele fez, deixa eu só mudar já o gráfico de 4 horas aqui na frente também, e anterior a isso ele fez toda uma lateralização, teve o fundo da queda, e daí lateralizou uma queda e começou a formar esse triângulo até que rompeu para baixo. Agora, olhando aqui na frente, o que nós temos? Um possível triângulo também muito semelhante, aqui assim, onde anterior a ele, como foi em 2022, olha só, ele também fez toda essa lateralização, queda, e está formando o triângulo com uma possibilidade de rompimento para baixo. Então está muito semelhante. Eu até tenho aqui em outro layout, vou pegar para vocês uma análise aqui do Ethereum, onde eu coloquei uma projeção. Olha só, a projeção está muito semelhante com uma outra perspectiva aqui de um outro triângulo. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Olha aqui. Esse é o Ethereum em 2022 e esse é o Ethereum em 2026. E aí vocês podem perceber que ambos fizeram este triângulo aqui, teve o rompimento aqui em 2026, o pullback e o fundo, teve o rompimento, o pullback e o primeiro fundo, aí depois aqui em 2022 buscou fazer um pico e já uma movimentação de queda, fez um pico, uma movimentação de queda, fez outro pico, outra queda, outro pico, outra queda, outro pico e daí uma acumulação, queda e acumulação, outro pico, queda e pode vir agora a acumulação para depois ter o despejo da queda. Então está muito semelhante, não quero confirmar que vai ser exatamente igual, mas está muito
semelhante esse padrão. O que poderia fazer isso aqui invalidar seria a questão do Bitcoin, em que ele pode fazer uma busca de liquidez aqui acima. Aquela busca de liquidez que eu comentei no começo, onde ele ficou pressionando um tempo e aí fez o rompimento para cima e buscou essa liquidez aqui em cima. Então, se isso acontecer, que existe essa possibilidade, muito provavelmente o Ethereum também vai ter uma movimentação de alta aqui, vai ter uma movimentação de alta, talvez vindo até 2.200, 2.250, para daí ter aquela queda mais forte, porque daí seria uma captura de liquidez, muitas pessoas ficariam presas aqui, e aí depois teria a movimentação de queda. No caso do Bitcoin seria a mesma situação, captura de liquidez aqui acima, e aí muitas pessoas ficariam presas, acreditariam naquela narrativa de que o ciclo de baixa acabou, agora é lua e vai subir, e aí teria a movimentação de queda, dando sequência no ciclo de baixa. Além disso, eu tenho aqui também algo que pode acontecer, né, que seria essa busca de liquidez aqui acima. Possivelmente o Bitcoin estaria mais forte, porque se a gente olhar a dominância do Bitcoin, ela está em uma região que é suporte. Então existe uma região aqui que é suporte, e aí ele tende a ficar mais forte do que as demais criptos, as altcoins, e o Ethereum Bitcoin está mais fraco, tende a ter mais uma movimentação de queda. Então, se tivesse uma movimentação de alta no Bitcoin, possivelmente o Ethereum subiria, mas subiria um pouco menos, com menos força. Além disso, nós temos a dominância do USDT. Aqui nós temos uma análise de uma possibilidade de ombro, cabeça e ombro. Então, se for respeitado aqui, o alvo é mais ou menos nessa região. Isso sim faria aquela busca de liquidez que eu comentei. Mas se caso ele romper essa linha de tendência de baixa aqui, ó, para cima, aí nós vamos ver uma sequência na movimentação de alta da dominância do USDT e de queda no mercado cripto, porque quando a dominância do USDT sobe, o mercado cripto cai. Então essa é a perspectiva que eu tenho mais detalhada do mercado. O movimento é muito semelhante com 2022. Por enquanto, todas as operações que nós fizemos deram super certo por conta dessa semelhança com 2022. E até então, neste movimento atual, a semelhança é muito grande. E a perspectiva é que nós podemos ver aí, no caso do Bitcoin, ele indo buscar a região de 54 a 53 mil dólares, e no caso do Ethereum ele indo primeiramente buscar a região aqui dos 1.550, 1.570, uma região com muita liquidez, depois 1.400 até 1.100. Então essa poderia ser a movimentação de queda do Ethereum. Agora, isso você precisa ter o seu próprio gerenciamento, saber o que você vai fazer e entender como que você vai se posicionar mediante isso. Só mais um complemento, vocês podem ver aqui na formação de 2022, nós estamos usando esse movimento como a semelhança. Tivemos o primeiro candle da forte queda, que marcou aqui o fundo, aí um outro candle que não perdeu a mínima desse candle maior, um outro candle que também não perdeu a mínima desse candle maior, e teve um candle que marcou um pavio aqui, ó, bem grande, e aí terminou como um doji, e aí depois um outro candle que voltou um pouquinho aqui para cima, para daí ter a movimentação de queda. Aqui na frente nós também estamos deixando pavis muito grandes, ainda não foi perdido a mínima do candle principal aqui, e agora nós estamos fazendo mais um candle de indecisão aqui. Então pode ser que nessa semana, na próxima, nós podemos iniciar essa movimentação de queda, e a mesma coisa vale para o Bitcoin. Olha só como é semelhante aqui também. Teve o candle principal que formou um pavio, teve um outro candle que não perdeu o pavio, o outro candle também não perdeu, e teve um candle que fez tipo um martelinho aqui, ó, que ele foi lá em cima buscar liquidez e voltou. E na próxima semana teve a movimentação de queda. Até teve mais uma altinha aqui, né? Mas
depois teve a movimentação de queda. E aqui na frente a gente está muito semelhante. Candle principal, fez o pavio fundo, o próximo não perdeu, próximo não perdeu, o outro também não. Esse foi aqui fazer uma captura de liquidez mais acima, está como um martelinho, como aqui atrás. E é claro, não acabou o candle ainda, pode ser que ele venha buscar liquidez mais aqui em cima, deixe um pavio muito maior, bem superior, mas a questão é que está muito semelhante e entre essa semana na outra a gente pode ver um candle assim ó, no gráfico do Bitcoin, como foi aqui. Então é isso, essa é a minha perspectiva para o mercado. Caso você queira mais informações, eu vou deixar o link do meu grupo no Telegram, que é gratuito. Lá eu costumo enviar algumas informações. Existe a possibilidade de você participar de um grupo VIP, também gratuitamente. Basta você seguir as informações que eu mando lá no grupo gratuito.